sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar mais uma comissão de inquérito. Esta segunda-feira é nosso convidado o antigo Ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por se juntar a nós. Bom dia a todos. Muito obrigada. São 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar 2 pontos, e só para ter aqui assim uma ideia, até hoje só Pedro Cisa Vieira e o Fernando Rosas conseguiram os 25 pontos. E Fernando Rosas também. Eu, Pedro Cisa Vieira, fui ouvir, porque eu gosto muito dele, mas vocês ajudaram-me muito. Não posso. Vou ter que lhe dizer isso. Então, na última pergunta da ICEP, estou a brincar. Portanto, hoje já vamos ter de ajudar também. Já está. Claro, já dá para perceber, apesar de eu estar no Porto, dá para perceber, não é que há distância, mas muito junto. Dá para perceber que é muito competitivo. E gosta de futebol? Gosto, mas não percebo nada, mas gosto muito. Sabe porque é que eu não percebo nada? Porque tenho uma paixão pelo Boa Vista. Eu sei. Isso mostra o meu sofrimento. Pois, por isso está habituado. Nasci para sofrer. Pois, está habituado a passar por fases difíceis, mas é precisamente sobre o Boa Vista que temos a primeira pergunta. Quem é que eu... Não é sobre técnica, nem táticas. Então eu vou... tínhamos uma pergunta mais difícil. Vamos fazer uma mais fácil, senão é assim muito adepto. Em que ano é que nasceu o Boa Vista? 1903. Pronto. Está a ver? Isto é só para facilitar. É só para facilitar. Já estou perto do medíocre. Não, já está. Pronto, é porque, de facto, a cidade do Porto está muito bem representada em termos de clubes. A vida vai correndo sempre melhor, mas o Boa Vista também tem uma página muito ilustre. O que queremos saber é como é que estamos ao nível de autarcas. Quem é que ficaria bem agora a substituir Rui Moreira, de quem, de resto, o senhor foi chefe de gabinete? Foi. Eu gostaria que... nas próximas eleições, primeiro que elas fossem boas, ou seja, que antes de votarmos, que houvesse realmente um esclarecimento sobre aquilo que a cidade precisa. Estou a pensar nas questões da mobilidade, na velha questão da segurança, sobretudo na questão da habitação. Tudo visto, e antes de entrarmos na campanha, e como sabem também, aliás, a vossa pergunta já está mais ou menos com a resposta implícita. Eu gosto muito e sou muito amigo do Manuel Pizarro e acho que ele poderia dar um excelente Presidente da Câmara. Independentemente do candidato do PSD, que aliás ainda não está anunciado oficialmente. Não está, mas está, não é? Pedro Duarte. Já não há dúvida. Sim. Eu como não vou concorrer, posso dizer, se eu fosse concorrer, dizer não, vamos esperar, a minha candidatura não depende dos outros, etc. É óbvio que Pedro Duarte vai ser candidato e, portanto, também gosto pessoalmente de Pedro Duarte, aliás, foi aluno da minha faculdade e por aí adiante. Portanto, o Porto é grande e o Porto é relativamente pequeno, compreende? E, portanto, eu acho que ele tem, desde logo, uma característica que me agrada. É uma pessoa civilizada, é uma pessoa educada, é uma pessoa que é política até às orelhas, mas, ao mesmo tempo, também fez uma vida fora da política. Tudo isso também mostra que vamos ter uma boa disputa no Porto. Como lhes disse, gostaria que ganhasse Manuel Pizarro, porque acho que é quem... ao longo dos anos mostrou mais apetência pela cidade, competência na cidade, já foi testado e, portanto, por tudo isso, o meu voto será dele. E Azeredo Lopes, o movimento Rui Moreira tem sucessão ou vai ficar por aqui? E faz sentido, era importante que ele se mantivesse? É uma boa pergunta. Eu já fui mais convicto sobre a existência do conceito de independência, não é? Eu nunca acreditei na independência daqueles que diziam que não eram políticos, nunca acreditei na independência daqueles que não associavam a sua vida cívica a um partido, e acho que vamos sempre tomando opções que nos aproximam dentro do espectro político-partidário daquele partido ou de um grupo de partidos. O caso Rui Moreira é um caso muito especial, porque em 2013, quando ele se lança nesta aventura, ele consegue juntar pessoas de todas as áreas e pessoas, algumas delas excepcionais. Uma de quem eu tenho especiais saudades, que é o Paulo Cunha e Silva, não é? Que, como sabem, claro, faleceu em finais de 2015, e que eu posso dizer que na minha vida, eu não sou mau,
mas eu terei conhecido 2 ou 3 génios na minha vida, ele foi seguramente um deles, e eu acho que ele teve uma capacidade individual de transportar um desígnio coletivo de uma cidade que era um bocadinho enfadonha, um bocadinho cinzentona. Ele dá-lhe uma vibração que associa também ao movimento de Rui Moreira e àquela primeira fase das presidências da Câmara de Rui Moreira. A sobrevivência do modelo da independência. Eu acho que a sobrevivência de um modelo de independência depende muito, muito do carisma do principal protagonista de que estejamos a falar no momento, compreende? E já sabemos, pelas tomadas posição do Rui Moreira, que ele não vai aceitar a referência, que seria quase uma referência póstuma ao seu nome, ou seja, o nome dele como referência política para efeito de Câmara vai morrer quando ocorrerem as próximas eleições, e portanto vamos ver. Sei que há elementos da sua atual equipa que gostariam de ser candidatos, vamos ver. Eu nessas coisas espero para ver. Eu que já estou à vontade, já tenho o meu candidato, portanto... Já está decidido. Manuel Pizarro, que quando cá esteve, fez 15 pontos e foi muito gira a participação dele aqui na Comissão de Inquérito. Até cantou. Cantou? Sim, cantou. Rui Veloso. Epá, isso é que já me parece um bocadinho assustador, mas pronto. Azeredo Lopes para já tem 5 pontos. O Boa Vista nasceu em 1903. Vamos andar mais uns aninhos pouco, vamos até 1916. Que nome se deu à transformação do polígono militar de Tancos numa estrutura capaz de receber e treinar 20 mil soldados? Um milagre de Tancos? Isso, vai ser aqui uma limpeza. 10 pontos. Importa dizer que... Não, mas essa foi mazinha. Então porquê? É porque houve outro milagre bastante tempo depois, não é? Pois foi. O Tem outro nome, reaparecimento, não foi? Eu tenho um nome, mas eu como sou do Porto, gosto muito do vernáculo e portanto... Mas por isso é que eu precisei 1916. Importa dizer que o Azeredo Lopes... Norton de Matos, já agora. Sim. Norton de Matos. E já agora não foi milagre de Tancos nenhum, não é? Eu estas coisas gosto muito de ser rigoroso com a história. Passa a história por uma ação de propaganda, literalmente, como um milagre de Tancos. Aquilo em que se traduziu foi numa preparação incipiente, em alguns casos absolutamente inqualificável, de forças que foram mandadas depois para a frente de batalha, onde infelizmente aconteceu o que era expectável, não é? Portanto, nós construímos muita da nossa mitologia militar, por vezes, em episódios, ouça, fiz sempre as pazes com a história, não vale nada estarmos zangados com a história, mas eu contesto um bocadinho essa ideia do milagre de Tancos, porque aquilo em que se traduziu foi no milagre de pegarem pessoas não preparadas e mandá-las, essencialmente, não preparadas para a frente de batalha. Importa dizer que o Azeredo Lopes foi absolvido de todas as acusações que o ligavam ao caso dos paióis de Tancos. Mas como é que se lida com este processo? Sente que há danos irreparáveis em termos da sua imagem? Não, eu não penso, vou-lhe dizer que não penso praticamente nisso. É uma coisa que faz parte do passado de qualquer um, como pode acontecer a qualquer pessoa. Aconteceu uma pessoa que recentemente faleceu e sei bem o que ele deve ter sofrido, mas é uma coisa Miguel Macedo, para quem nos está a ouvir, e portanto eu gostava mais de falar em mim, falar hoje nele, dar uma palavra, dizer o nome dele, porque de vez em quando é preciso para nos lembrarmos de coisas básicas relativas à cidadania, à inocência, e isso faz parte, porventura, do funcionamento de qualquer sistema democrático. Olha, estou a pensar hoje na leitura da decisão sobre a senhora Marine Le Pen, que pode acabar literalmente com a carreira dela, não é? Sim. Já agora também posso dizer que não sou muito entusiasta destas proibições demasiado próximas de acontecimentos em que ela pode representar uma ameaça eleitoral, independentemente da condenação ou não, e isso será o Tribunal a decidir. Mas Tancos representou para mim também muito uma enorme lição de aprendizagem, de humanidade, aquela ideia de me sentar ao lado de pessoas normalmente consideradas muito pouco recomendáveis, e isso é construído de alguma forma para obrigar o ministro a sentar-se ao lado de ladrões, como ouvi alguém dizer, e eu a partir daí fiz questão de estar em todas as sessões de julgamento, sentadinho, do princípio ao fim, à espera que o coletivo tomasse a sua decisão. À espera da decisão final. Mas olha, retirei muitas lições positivas no essencial. Não é uma coisa em que eu procure demasiado
remexer no sentido de dizer, isso foi tanto, isso foi tanto. Sim, mas já lembrou aqui outros casos, alguns mesmo a acontecer, como o de Marine Le Pen em França. O atual Primeiro-Ministro pode estar a ser vítima de uma situação semelhante com o caso Spino Viva? Eu nunca colocaria o caso dele, já agora digo-lhe porquê, gato escaldado, água fria tem medo. Eu nunca mais estabelecerei uma presunção que não seja a de inocência em relação a quem quer que seja, quaisquer que sejam os factos ou alegados factos apresentados num espaço mediático. Parece-me que ele geriu francamente mal este assunto, mas isso é uma questão política e não uma questão jurídica. Quanto ao resto, eu confesso essencialmente a minha ignorância. Nunca fui muito de ler esse tipo de coisas, nunca fui mesmo, não é ser snob ou não, nunca fui muito de ler essas coisas. Acho que ele procurou dar as explicações que considerava necessárias e vamos esperar. Pronto, de qualquer modo, parece-me que a Procuradoria já tomou uma posição de princípio sobre esse assunto e não vou dizer mais nada, porque a certa altura parece que sou eu o juiz do Dr. Luís Montenegro. Portanto, passa a ser uma questão política só. Isto está a correr muito bem. Sim, senhor, 10 pontos a 0 10 pontos. E esta também parece muito fácil, não é? Então vamos lá. Quem disse... Normalmente, sabe que eu dizia isso às vezes, sabe que os professores nas orais há um momento em que já tomaram a decisão, infelizmente o aluno não vai passar, não é? E eu tinha professores que diziam, para dar este tocado final, então agora vamos ver se conseguimos, vou-lhe fazer uma pergunta muito fácil. E era normalmente a pergunta que o assassinava. Vai ver que não é o caso. A pergunta é esta. Quem disse a célebre frase, se tivesse de escolher entre governo sem jornais e jornais sem governo, não hesitaria em escolher esta última? Eu sei essa. Deixe-me eu pensar. Vamos lá. Temos aqui mais gente, se quiser. Essa é outra referência ao meu passado, não é? Exatamente. É isso mesmo, já está a pensar na pergunta. Mas esqueça agora esse passado e foque-se aqui na resposta. Não. Pode pedir ajuda. Deixa-me pensar. Foi um dos Founding Fathers. Thomas Jefferson. Foi Jefferson, de certeza. Certíssimo. Foi? O terceiro presidente, sim. Exatamente, dos Estados Unidos. As alternativas que estavam aqui. Sabe que essas frases são muitas vezes inventadas também. É verdade. Não, isso é verdade. Aquela célebre frase sobre nem que seja para me insultar, prefiro, não sei o quê, nunca foi dita, não é? Ou nunca foi dita naqueles termos. Mas fica bem. Exatamente. Mas sabe que eu acho uma coisa fantástica, salvo erro, imputada ao Mark Twain, ou coisa assim. Que defenderei até à morte, é essa? Nunca foi dito. Alguém que mesmo com quem não concordo. E o Voltaire nunca disse tal coisa, mas não interessa. Isto também importa, porquê? Porque a nossa memória coletiva é muitas vezes embelezada. E eu gosto disso, ou seja, aquela expressão italiana, o si non è vero, è bene trovato. Gosto muito dessa ideia, ou seja, de que não podemos deixar de ser rigorosos em verificar se sim ou não isto foi dito, mas ao mesmo tempo gosto muito de pensar que nos deixamos ainda orientar por coisas que no fundo representam uma sabedoria profunda. E faz sentido, muitas vezes estes pensamentos fazem sentido. E é essa a pergunta. Foi presidente da ERC entre 2006 e 2011. Revê-se nesta frase de Jefferson, ou atribuída a Jefferson, vamos pôr assim. Não revejo. Não revejo. Deixe lá o governo em paz, deixe os médias em paz. E nós somos sempre submetidos ao teste catastrófico, percebe? Sim, olha, prefere ser amputado ou prefere perder a língua? Eu não prefiro nenhuma nem outra e, portanto, eu acho que as duas coisas têm que ser necessariamente compatibilizadas. Já agora, eu acredito que os médias só podem existir existindo uma sociedade democrática, não é? E uma sociedade democrática só pode existir com um governo devidamente legitimado. Porque senão seria uma espécie de um espaço mediático global onde dificilmente os mídias poderiam exercer a sua função fundamental de escrutínio. E eu tenho dito sempre isto. Eu na altura dizia, mas era o fascista da ERC, como se recordará, não é? Eu na altura dizia, os senhores vão pagar um preço muito elevado, porque não estão a associar-se e a procurar ser identificados com a modernidade das redes da democracia global. E eu quero continuar a ter jornalistas e cidadãos, porque o cidadão jornalista para mim é das coisas mais assustadoras que existem, como se vê, aliás, por alguns cidadãos muitíssimo poderosos que hoje interferem diretamente em processos eleitorais com os resultados que infelizmente começam a ser evidentes para todos. Portanto, o jornalismo sim, muito mesmo, mas um jornalismo que ainda se reja por uma
um código que os diferencie muito claramente daquele que é o cidadão, que sou eu, da liberdade de opinião, e que ao mesmo tempo possa beneficiar de um privilégio estatutário e de uma proteção que não é garantida aos outros. Acompanha certamente a discussão mediática. Como é que olha para recentes decisões da ERC polémicas? Deixe-me focar aqui uma uma avaliação que a ERC fez à entrevista que José Rodrigues Santos fez a Marta Temido, e já agora também podemos somar aqui a entrevista recente ao líder do PCP. Não posso comentar. Eu tenho uma regra muito básica que vem talvez de um excesso de institucionalismo, que é, depois de desempenhar uma função pública, tem duas regras principais. Não volta à instituição, fisicamente, e não comenta a instituição do ponto de vista substantivo. E, portanto, em relação à ERC, nunca mais entrei naquele edifício, aliás, onde passei excelentes anos em Santos, e por razões que eu diria, desculpe, para mim é quase uma questão de educação, não comentar quem vinha a seguir. Acho que são decisões que devem ser discutidas e que justamente o jornalismo pode criticar, mas não peça isso ao antigo presidente da ERC. Eu não renuncio a essa função, ao que eu fui, mas também por causa dessa função evito comentar quem está a seguir. Muito bem. Então vamos para mais uma pergunta. Até agora, não é? Vamos até... Vocês não me façam pagar o que eu disse agora, sou jornalismo. Não. Vamos até 1983, Azevedo Lopes, ano em que tomou posse o 9º Governo Constitucional, que ficou conhecido como o Governo do Bloco Central, liderado por Mário Soares. Quem era o Ministro da Defesa desse governo? E caramba, pá. Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa. Pensar. Vocês também? Esta foi um bocadinho... Esta é puxar mesmo pela memória. Posso dizer, sem ajuda, que acumulou o cargo com o de Vice-Primeiro-Ministro. Já ajuda. Vice-Primeiro-Ministro. É uma grande ajuda. Bloco Central. Já sei, é o Dr. Machete. É? Não é? Não. Mota Pinto. Mota Pinto. Estamos muito longe, Azevedo Lopes, de voltar a repetir a experiência de um governo do Bloco Central. Olha, Mota Pinto foi Ministro da Defesa. Sim. No Bloco Central. Sim. Foi o que lhe perguntei. Mota Pinto e o Machete. O Machete também foi, de certeza. Também foi de certeza? Foi, sim. Vão ver, vá. Então, não vou questionar. Eu Mota Pinto não me lembraria, não é? Portanto, foi. Não vamos... Soares, Mota Pinto. Pronto, Mota Pinto, se me dizem, eu obviamente acredito, mas eu quase posso jurar que o Dr. Rui Machete também foi Ministro da Defesa no período do Bloco Central. Vamos Agora, eu aceito que vocês me chumbem, não tem problema nenhum. Vocês podem dizer, não, quem começou foi Mota Pinto e foi Machete a seguir. Nós já tivemos aqui pedidos de recurso que foram aceitos. Foi, sim, senhor. Foi durante cerca de meio ano. Pronto. Então, mais 5 pontos. Então são 5 pontos. E vai com 20 já. Mas em pai 4 ou 3, vá. Não, nem pensar nisso. Eu, por acaso, é engraçado, nunca associaria o Dr. Mota Pinto também por causa de ser jurista, percebe? Eu associava o Dr. Mota Pinto, aquela personalidade um bocadinho borbulhante, de direito privado, etc., não associava muito à área pública da defesa, compreende? Já o Dr. Rui Machete, mais virado para o direito administrativo, para aquela parte do direito público, olha, deixem-me influenciar por isso. Muito bem, e está ainda bem que chamou a atenção para isso. Estamos a falar de personalidades de facto muito diversas, circunstâncias políticas também muito diversas. Acha que pode haver, acabámos de ouvir há pouco Manuela Ferreira Leite defender que PS e PSD terão de se entender, vê condições para isso? Eu distinguiria o entendimento de um novo Bloco Central. Eu não vou comentar o que disse a doutora Ferreira. Não, com certeza, foi só apenas aquela coisa dos entendimentos. Claro que tem que haver entendimentos em democracia, mas é claro que o princípio do entendimento não deve prevalecer sobre a distinção que é fundamental num sistema político-partidário. Isto é, se nós começamos a perder a identidade e a bastardar-nos para definirmos sempre um standard mínimo de consenso, esse standard mínimo normalmente vai contaminar as partes que neles estão envolvidas e, sobretudo, vai reforçar a identidade e a diferenciação, muitas vezes,
dos setores mais extremos da sociedade, não é? E, portanto, nós vivemos muito preocupados hoje em dia porque achamos que o mundo já não é o que era. Somos muito mais conflituais, estamos sempre mais aborrecidos uns com os outros, é muito mais difícil arranjar maiorias. Eu peço desculpa, mas há países que vivem bem durante períodos longuíssimos sem governo, veja-se o caso da Bélgica. Há países que vivem muitíssimo bem com acordos de filigrana que envolvem 4, 5 partidos diferentes com acordos de incidência parlamentar ou com participação no governo. Eu não desgosto bastante a ideia de que o entendimento possa ser uma espécie de bloco central de facto. Compreendem o que quero dizer? Sim. Ai de nós perdermos estes elementos distintivos. Cada um destes partidos tem elementos muito comuns com o outro. O respeito pela democracia, pelo princípio da separação de poderes, pela independência do poder judicial, a proteção da liberdade de imprensa, a proteção da liberdade de opinião, etc. Cada um deles partilha também elementos de proximidade e muito distintivos na dimensão de gestão económica de uma comunidade. Cada um deles partilha elementos de grande proximidade relativamente à política externa. Para que é que vamos nós estar a insistir outra vez em entendimentos, quando esse apelo ao entendimento significa que aquele que tem menos, vai ter que estar subjugado a fazer aquilo que o outro quer. Isso, sinceramente, é uma coisa que a mim me parece, aliás, muito pouco democrática e muito pouco respeitadora das identificações que cada eleitor procura, no momento em que está naquele momento importante, sabem, que dobra o papelinho e o mete na urna. Muito bem, e a concorrência é importante também. Azevedo Lopes, estamos a caminho da maioria... Dos 25 pontos? Mais do que absoluta, total dos 25 pontos também, não é? De ser totalista, e mais uma vez esta é fácil, esta é muito fácil. A última questão então é esta. Contando consigo, a quantos ministros da defesa de António Costa deu posse Marcelo Rebelo de Sousa? No fundo, quantos ministros da defesa tiveram os governos de António Costa? 1, 2, 3. Certíssimo. Sim, e assim se chega aos 25. 25, Ouça, é conta que Deus fez, como sabe ainda. Houve um que eu, tomou o João Cravinho e a professora Helena Carredes. E a Helena Carredes, é verdade. E a pergunta é muito simples. Quem é que gostaria de ver dar posse a governantes a partir do próximo ano em Belém? Em Belém? Em Belém, claro. Ai, não sei. não sei mesmo, porque eu acho que ainda vai haver mais candidatos, não é? E, portanto, há de haver da área socialista, pelo menos não há nenhum ainda oficializado. Socialista, de esquerda, de esquerda democrática. Está à espera desse, é isso? Eu estou à espera para me pronunciar, para lhe dizer a verdade, não é? Claro. Eu não reconheço. Eu acho que as presidenciais são, de alguma maneira, um bocadinho diferentes do ponto de vista ideológico daquilo que é uma votação para as legislativas. Acho mesmo. Isto significa que eu até posso ponderar votar em quem não seja muito claramente de esquerda, compreende? Porque eu acho que o mundo presidencial tem características que são um bocadinho distintas. Não vou insistir na circunstância de ser um cargo unipessoal, essas coisas, não é? Todos sabemos isso. Agora, eu ligo muito mais, sabe, à interpretação dos poderes constitucionais. Mas um militar na presidência é coisa que, enquanto cidadão, o pode incomodar? Enquanto cidadão, não, claro que não. Claro que não. Vê isso com naturalidade? Vejo isso com naturalidade, como vejo qualquer outra função prévia que anteceda a propositura de uma candidatura desta natureza. É evidente, não me incomoda nada. Não sou muito adepto daqueles que invocam o passado até anterior ao 25 de Abril para desqualificar quem foi ou tenha sido militar, mas isso também não significa que o ter sido militar qualifique mais do que qualquer outro cidadão. E, portanto, aqui as contas fazem-se no fim, como se costuma dizer. Repito, acho que nós estamos há demasiados meses ou a meter todos, parece uma salada de brócolos, e de repente parece que temos 10 candidatos que nunca existirão em conjunto, não é? E depois cada um tem 4, 5, 3%, acho que temos que esperar um bocadinho mais, embora seja verdade uma coisa. Já estamos a esperar um bocadinho demais para consolidar mais ou menos quem vai a jogo. Não é? Acho que andamos em demasiadas, não sei se são jogos, se são táticas, se são estratégias, mas acho que já era tempo de gradualmente fecharmos o pacote que vai a jogo para podermos calmamente, então,
discutir esses assuntos. Bem, e assim chegamos ao fim com 25 pontos, Azeredo Lopes. Mais um total. Também acha que o ajudámos? Quanto que Deus fez também. Acho que foram queridos. Acho, sim, senhor. Então não ia deixar, claro que acho. Azeredo Lopes, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia para si, foi um gosto. Bom trabalho. A Comissão de Inquérito regressa na quarta-feira com Sérgio Sousa Pinto.